Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário que você está assistindo essa aula. Ao vivo com a gente, nós temos aqui Arlen, Eliana e Jaciara. E a nossa aula de hoje eu chamei de aula especial. Por que uma aula especial? Porque nós vamos abordar as peças que nunca caíram na OAB. E acredite, pela primeira vez eu estou fazendo essa aula. Pela primeira vez. Peças que nunca caíram. E por que estou fazendo essa aula? Porque a galera que faz prova da OAB em Direito do Trabalho tomou um susto na última prova da OAB. Caiu uma peça que nunca tinha caído. É lógico que agora, depois que vocês já treinaram todas as outras peças, que você já sabe o que é uma resposta, uma alegação final ou memoriais, recurso de apelação, recurso em sentido estrito, recurso de agravo, você já tem uma noção da formatação de uma peça. Qualquer peça que cair para vocês, vocês resolvem. O problema não é redigir a peça. O problema é entender para que serve essa peça, para que a partir daí você possa organizar a argumentação das suas ideias. Então é isso que nós vamos fazer nessa aula. A ideia não é ficar fazendo petição aqui, isso aí você já sabe fazer. A ideia é te ensinar a raciocinar a peça, entender como essa peça funciona, beleza? Então nós vamos lá. A primeira peça que nós vamos comentar hoje é a chamada revisão criminal. Vou apenas mudar a cor da minha caneta aqui, para que a gente consiga fazer uma coisa organizada. E nós vamos falar de revisão criminal. Então, vamos lá. Revisão criminal. A primeira coisa que você tem que entender: se caísse uma peça de revisão criminal na prova da OAB, se caísse, como que você ia identificar essa peça? Você ia ler, você ia perceber que não é resposta à acusação, não é memoriais, mesmo porque, uma dica, revisão criminal é uma petição inicial. Portanto, a questão não vai falar que o MP manifestou e agora é a sua vez. Não vai ter essa abordagem. O MP manifestou, agora é a sua vez. Não, não tem isso. Porque você está começando a ação. Revisão criminal é uma petição inicial. Tá? Não é recursos, a exemplo do que a grande maioria pensa, porque a revisão criminal está prevista no capítulo de recursos do Código de Processo Penal, mas revisão criminal não é recurso. Revisão criminal é o que a doutrina chama de ação de impugnação autônoma. Ela é uma ação autônoma, é uma ação penal. Pronto, acabou. É só isso que você tem que entender. Revisão criminal é uma ação penal. O que vai trazer na peça que você vai entender que é uma revisão criminal? Vai falar que alguém foi condenado e essa condenação transitou em julgado. Não importa dizer se o réu já iniciou o cumprimento de pena, se o réu não foi preso ainda, não está cumprindo a pena, não importa. E percebam, embora a questão vá trazer a informação do trânsito em julgado, não tem nada a ver com execução penal. Lá não vai dizer que o juiz da execução deu uma decisão. Porque se eu tenho uma condenação definitiva e o juiz da execução deu uma decisão, é lógico que nós estamos falando de agravo em execução. Peça que vocês já trabalharam. Foi a última que nós trabalhamos. Mas não é isso. Nós não estamos falando de alguém que está cumprindo pena e o juiz deu uma decisão nessa execução penal. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma situação em que alguém foi condenado, essa condenação transitou em julgado e, em princípio, não há nada que se possa fazer. Já transitou em julgado, não cabe recurso. Aí é que entra a revisão criminal. É uma ação que vai desfazer o trânsito em julgado. Tem se tornado muito comum nos dias atuais. Eu acredito, uma hora ou outra, a OAB vai cobrar essa revisão criminal.
ela já cobrou em questões dissertativas, mas nas peças ainda não. Mas eu acredito que uma hora ou outra ela vai cobrar. E por quê? Porque na nossa vida real tem se tornado muito comum na prática da advocacia clientes nos procurarem para nos contratar, para fazer para eles uma revisão criminal. E por que eles querem nos contratar para essa revisão criminal? Exatamente porque alguém conseguiu identificar que no processo dele teve um erro ou surgiu uma prova nova. Então, para que a gente possa começar a trabalhar, eu vou fazer diferente do que normalmente eu faço, que é projetar a lei aqui na nossa tela e você analisar comigo o artigo. Eu quero te ensinar você usar o seu Vadmec. Você que está assistindo a minha aula agora e que, porventura, não esteja com o seu Vadmec em mãos, pegue o seu Vadmec. Se você estiver num local que você não pode abrir o Vadmec, tente abrir uma tela no computador aí do lado e digite lá no Google CPP e abra o CPP. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês, deixa eu só me posicionar aqui melhor, eu vou mostrar para vocês como que você acharia essa matéria no Vadimeco. Tirei a marcação, ó, não tem nada marcado aqui. Eu vou pegar o meu CPP, como sempre faço, já ensinei isso para vocês. No meu Vadimeco, o CPP tem um índice no início, chama índice alfabético remissivo, tá? Eu vou procurar a palavra revisão criminal. Voltando, professor, por que eu iria ter a ideia de procurar revisão criminal nesse código? Porque você já leu o estudo de caso, e esse estudo de caso fala de alguém que foi condenado, a decisão transitou em julgado, e essa pessoa te procurou, porque ele quer reverter esse trânsito em julgado. Não cabe mais recurso e quer reverter. Olha, se já transitou em julgado, não cabe mais recurso, a única coisa que cabe é revisão criminal. Lá no processo civil, isso se chama ação rescisória. Você desfaz o trânsito em julgado no processo civil como ação rescisória. Aqui no processo penal, não. É revisão criminal. Vou pegar o índice e vou procurar. Letra R, revisão criminal. Vamos lá. Está aqui. No meu código, eu vou tentar ver se a câmera pega, se ela foca aqui. Aí, ó, focou. Tá vendo? Olha no meu índice aí, ó. Revisão criminal. Artigo 621 a 631. E aí, logicamente, nós vamos para o artigo 621 do Código. Lá no 621, diz o seguinte: a revisão dos processos findos. O que é um processo findo? Que acabou, finito, findo, acabou. Significa um processo que transitou em julgado. A revisão dos processos findos será admitida. Inciso 1º, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Olha só, quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso de lei. Querem um exemplo quando que eu já entrei várias vezes com revisão criminal usando esse inciso? O juiz condenou o réu por estupro e a pena mínima de estupro é 8 anos. Estupro de vulnerável. E ele coloca lá, pena de 8 anos. Regime fechado. Vários juízes fazem isso. Aí a família, endoida, procura o advogado. Veja bem, pela letra da lei, artigo 33, 8 anos é regime semiaberto. Pena maior do que 8 é regime fechado. Mas entre 4 e 8 é semiaberto.
A grande maioria das pessoas não percebem isso. Isso é algo na vida real. Isso acontece com frequência. Porque o crime é de estupro, é um crime grave, o juiz coloca 8 anos. Mas não cabe 8 anos, coloca regime fechado. Mas não cabe. 8 anos é regime semiaberto. Eu entro com a revisão criminal, vou desconstruir a coisa julgada e pedir o tribunal para voltar o regime para o semiaberto. Pronto. Todas que eu entrei até hoje eu ganhei. O réu estava no regime fechado preso, nós conseguimos que ele fosse trabalhar durante o dia e ir para o presídio à noite. Mesmo porque Bruno falou isso com vocês na aula dele, que o regime para ser fechado tem que ser pena maior do que 8 anos, ou, sendo uma pena diferente disso, tem que ser devidamente fundamentado o porquê que essa pessoa está em regime fechado. Ela é reincidente, ela é um perigo para a sociedade, quais são os motivos pelos quais essa pessoa tem que ficar em regime fechado. Bom, inciso segundo. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. A última questão que caiu na OAB sobre revisão criminal falava exatamente disso. O réu foi condenado por estupro, alegando que era estupro de vulnerável, a menina tinha 13 anos. E aí, depois que ele foi condenado e foi preso, a família da menina ficou com a consciência pesada, desesperada. Por quê? Porque, na verdade, essa menina não tinha 13 anos. Ela tinha 14 ou era 15, a questão falava. Eles fizeram uma certidão de nascimento falsa para ela ter direito a benefícios de uma determinada instituição de ensino. E aí falou que ela tinha 13 anos, mas, na verdade, ela tinha 14 ou era 15. Percebam, olha o inciso segundo. A sentença condenatória se fundar em depoimento, exame ou documentos comprovadamente falsos. Então, eu vou entrar com uma revisão criminal para reverter essa sentença, porque a sentença foi fundamentada em uma documentação falsa ou uma prova falsa. Imagine uma testemunha que mentiu, depois que o réu foi condenado, ela apavorou. Vou citar um exemplo para vocês. Também muito comum na nossa vida real. A moça, ela chegou, demorou a chegar em casa, os pais foram atrás dela, isso é fato real. Se é fato, é real, né? Descobriram que ela estava na casa de uns rapazes fazendo uma festa com as amigas dela. E aí, quem chegou na casa foi procurar, ela estava no quarto com o rapaz. Aí ela falou que o rapaz embriagou, que levou ela para o quarto, que ela não sabia o que estava fazendo e tal, e o rapaz tinha mantido relação sexual com ela, o rapaz foi preso em flagrante por estupro. Beleza. Naquele momento ali, ela falou para se livrar da situação embaraçosa que ela estava, né? Imagine, o pai dela a encontrou numa casa com outros rapazes e moças fazendo festa. E ela manteve esse depoimento em juízo. Não sei o que passava pela cabeça dela, se ela acreditava que ele não ia ser condenado. O rapaz foi condenado, pegou uma pena altíssima, né? Foi estupro de vulnerável, teve uma causa de aumento, ele pegou 10 anos de cadeia e foi preso. Ela desesperou, procurou a polícia e falou: na verdade, não foi assim, na verdade, eu menti em juízo, eu fui para o quarto com ele porque eu quis, eu falei isso porque a minha família é evangélica, a minha família não ia aceitar isso nunca, e eu inventei isso para o meu pai para poder me livrar e tal, mas na verdade não foi isso que aconteceu, não. E a família me procurou. Eu disse assim, ó, vamos então fazer uma revisão criminal. Lógico que aí tem uns detalhes que não vai cair na prova da OAB para vocês, porque eu fiz um pedido de audiência de justificação para que o juiz ouvisse essa moça, colhesse o depoimento dela, depois eu pego esse depoimento e faço a revisão criminal. É uma prova nova, tá? Então, um depoimento comprovadamente falso que ela teria prestado. Olha o inciso terceiro. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem diminuição especial da pena. Esse inciso terceiro é um caso muito comum, de surgir uma prova nova ou, de repente, houve uma mudança de entendimento dos tribunais, houve uma mudança de lei que você entende que pode beneficiar seu cliente. Bom, dito isso, o que é importante você saber da revisão criminal?
Você vai pegar, então eu vou colocar aqui no nosso material. Opa. Artigo 621 do CPP. Lembrando que onde que nós estamos? Você leu o estudo de caso falou de alguém que foi condenado, esqueça a execução de pena, tem nada a ver aqui com a execução de pena, alguém foi condenado e a partir daí essa pessoa ou a família dessa pessoa te procurou para tentar reverter essa situação. Se a condenação é definitiva, não cabe recursos. E aí você vai lembrar da palavra revisão criminal. Você vai procurar essa palavra no código. Vamos imaginar que na hora da prova você está muito nervoso, você está muito nervosa, você não conseguiu achar, lembrar da palavra na sua cabeça. Meu Deus, o Arlen tinha falado, como é que é o nome da ação? E aí você vai apavorando. Não. Se isso acontecer, não apavore. Não lembrou o nome? Não, calma, calma. Pega o código, vai lá no capítulo de recursos e vai folheando as páginas. Vai folheando as páginas, vai procurando. Você vai chegar na revisão criminal do artigo 621. O título, no seu Vadmec, vai falar da revisão criminal. Está aqui, ó. No meu Vadmec tem, ó, da revisão. Pronto. Você vai lembrar. Aí você vai olhar se aquele estudo de caso se aplica no inciso 1º, no inciso 2º ou no inciso 3º. Outra situação. Competência. Então, vamos anotar aqui para vocês entenderem. Competência. A competência da revisão começa sempre no tribunal. Se for crime estadual, Tribunal de Justiça. Se for crime federal, Tribunal Regional Federal. A competência sempre começa no tribunal. Não existe possibilidade de você fazer uma revisão criminal em primeira instância. Não existe essa possibilidade. Então, você entra com a revisão criminal no tribunal. Se você está revendo uma decisão que transitou em julgado na primeira instância, então vamos imaginar o juiz da primeira vara criminal de Montes Claros condenou alguém, ninguém recorreu, isso transitou em julgado aqui em Montes Claros. Eu vou fazer uma revisão criminal direcionada ao Tribunal de Justiça de Minas. Mas vamos imaginar que o juiz condenou alguém, eu recorri, o tribunal julgou o recurso de apelação em Belo Horizonte, Tribunal de Justiça de Minas, julgou o recurso em Belo Horizonte, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgou o recurso lá no Rio de Janeiro. E depois que eu perdi o recurso, eu não recorri mais. Transitou em julgado lá no tribunal. Onde é que cabe a revisão? No tribunal. Cuidado, não é no STJ, é no tribunal. Se transitou em julgado no STJ, a revisão criminal é no STJ. Então, percebam, eu vou anotar aqui e vocês vão memorizar isso com tranquilidade. Começa sempre no tribunal. Tá? Então, ou seja, sempre começa no tribunal. Não tem como você fazer revisão criminal para a justiça de primeira instância. Ah, vou mover uma ação de revisão criminal na minha cidade. Não. Você vai ter que mover essa ação no tribunal. Se a ação transitou em julgado em primeira instância, revisão no tribunal. Se a ação transitou em julgado no tribunal, revisão no tribunal. Se a ação transitou em julgado no STJ, revisão no STJ. Lógico, se a OAB cobrar uma revisão criminal de vocês, vai ser um processo que transitou em julgado no TJ para você fazer a revisão no próprio TJ. Uma coisa que não vai cair na prova, que não tem na lei, mas só para você entender. Olha que interessante a revisão. A revisão criminal será julgada, e aí o regimento interno de cada tribunal é que determina isso. Por isso que a OAB não pode cobrar de vocês, porque o regimento em tribunal
O regimento interno do TJ do Rio é diferente do regimento interno do TJ de Santa Catarina, que é diferente do regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, e, por conseguinte, é diferente do regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O que depende, por isso que isso não pode cair na prova da OAB, mas é só para que vocês entendam. Quando o recurso que eu fiz de apelação foi julgado no tribunal, foi julgado por 3 desembargadores. 3. A revisão criminal agora será julgada por, no mínimo, 10. Serão 10 desembargadores que vão julgar a revisão criminal. Então, perceba, eu tenho aí 7 outros desembargadores que nunca viram esse processo e que podem, certamente, entender e deferir o meu pedido, tá? Em alguns tribunais é expressamente proibido que aqueles desembargadores que participaram do julgamento do recurso participem da revisão. Ou seja, serão 10 desembargadores novos. Ponto. Tudo bem, eu entendi, professor. Eu já cheguei aqui na revisão. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, o endereçamento, né? Fulano de tal, aí a qualificação completa, porque é uma petição inicial, fulano de tal, brasileiro, casado, residente no endereço tal, vem por seu advogado, procuração em anexa, ajuizar revisão criminal com a base do artigo 621 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos. Ponto. Simples assim. Dos fatos, você vai narrar os fatos. Fulano foi denunciado, foi processado, foi condenado, a sentença condenatória transitou em julgado e ele tem que pagar uma pena de tantos anos. Ponto. Dos fundamentos jurídicos, aí é que entra o detalhe. Dos fundamentos jurídicos, qual é o motivo da sua revisão? Uma prova nova? A sentença era contra a lei? A sentença foi fundamentada em documento falso? Lembra dos 3 incisos do 621? Você vai colocar o título da prova nova. Vai explicar que prova nova é essa. Pronto. Só isso. Por que que eu acho que nunca caiu na prova da OAB e acho muito difícil cair? Porque a petição de revisão criminal é muito simples. A petição de revisão criminal você faz em 2 laudas. Percebam, ela é direcionada ao tribunal. Então, não precisa, igual é no recurso, que você faz 2 peças, uma para o juiz, outra para o tribunal. Não, não precisa isso. Ela é uma petição inicial direcionada ao tribunal. Ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Fulano de tal vem ajuizar a revisão criminal. Narrou os fatos. Revisão dos fundamentos jurídicos. Quais são os fundamentos jurídicos? Você vai falar. Fundamentos jurídicos. Há uma prova nova, do título, da prova nova. Fulano de tal foi condenado baseado no depoimento da testemunha tal. Ocorre que testemunha tal, meses depois, assumiu que realmente mentiu. Consta em anexo o depoimento, a prova nova que ela mentiu e tal. Se ela mentiu, esse fato não foi praticado por ele, ou então esse fato não existiu, ou então o fato existiu, mas não é crime e tal. Fundamenta, requer que seja julgada procedente a revisão com o fim de absolver o réu. Olha que peça simples, por isso que não cai. Porque é uma peça de graça. Você faria uma peça dessa em meia hora. Porque você só tem que falar isso. Perceba, você não tem que falar de pena, de dosimetria de pena, você não tem que falar de tese subsidiária, de tese primária, nunca vai ter preliminar. Porque se é uma petição inicial, como é que você vai arguir preliminar? Preliminar é aquilo que está antes. Não tem nada antes, porque isso é uma petição inicial. Então, perceba, você vai ter ali, naquele momento, você terá uma peça extremamente simples para fazer. Não tem rol de testemunhas, não vai ter audiência, não tem nada. É uma petição, manda para o tribunal. O tribunal lê. Se você tiver razão, ele dá razão e acabou, absolve o seu cliente. Olha que loucura, velho. Né? Então, por isso eu acho que não cabe. Mas, por que é importante você entender? Porque pode cair uma questão aberta de revisão criminal. E se cair uma peça, aí sua aprovação está garantida. Beleza? Sobre revisão, era isso que nós tínhamos que falar. E agora, portanto, nós vamos mudar o nosso assunto e nós vamos falar agora sobre recurso ordinário constitucional. Recurso
ordinário, constitucional. É o que todo mundo chama de ROC. E aí o grande detalhe, tem alunos que, hora que começa a mentoria, a primeira coisa que pergunta para mim, professor, você vai ensinar ROC? Aí eu falo, calma, nunca caiu ROC na prova da OAB. É um recurso, sim, é um recurso, nunca caiu na prova da OAB. Mas percebam, não é um recurso previsto no Código de Processo Penal. Aqui as coisas mudam. Aqui nós vamos trabalhar com a Constituição Federal. Mas antes, deixa eu explicar para vocês o porquê. O que é o recurso ordinário constitucional? O recurso ordinário é o recurso cabível contra remédios constitucionais. Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção. O ROC é um recurso cabível contra decisão do tribunal, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, que denegou o recurso e que denegou a ordem, que não concedeu a ordem. E quando a gente fala ordem, por que a gente fala ordem? Porque essas ações, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, são ações mandamentais. São ações em que o juiz vai mandar. Mandar, por isso que a gente chama ações mandamentais. São também chamadas de ações constitucionais. São também chamadas de remédios constitucionais. Então, veja bem, quando você entra com habeas corpus, no final você quer o quê? Que o juiz mande soltar seu cliente. Quando você entra com mandado de segurança, você quer o quê? Que o juiz mande a prefeitura dar posse para o servidor que passou no concurso. Mande o Estado dar posse. Por isso, ações mandamentais. Quando você entra com o habeas corpus no tribunal, se o tribunal negar esse habeas corpus, cabe recurso ordinário constitucional. E aí, como é que nós vamos entender e vamos chegar nesse recurso ordinário constitucional? Eu vou pegar a Constituição Federal, porque esse recurso não é previsto no CPP, tá? E vou procurar lá no índice essa palavra, recurso ordinário constitucional. Vamos ver? Eu falei com vocês que eu nunca ministrei essa aula, não sei nem se no meu Vadimeco tem, mas vamos olhar. Eu que tenho, assim, esse Vadimeco é muito bom. Recurso ordinário constitucional, vamos ver se tem. Recursos. Dancei, não tem. Não tem no meu código. Talvez nos seus tenha, né? Mas vamos lá, não tem problema, nós vamos memorizar isso e nunca mais vamos precisar. Espera aí, parece que é porque eu estava no lugar errado. Ah, eu acho que eu estava no lugar errado. Espera aí. Não, é porque não tem mesmo. Mas então vamos lá. Nós vamos memorizar que esse recurso ordinário constitucional está no artigo 105 da Constituição Federal. Aí você vai falar assim, professor, mas eu não vou dar conta de decorar isso tudo, não. Não precisa. Você vai decorar que recurso ordinário constitucional, competência é do STJ. Tem recurso ordinário constitucional também no STF, mas esquece. Isso nunca vai cair para vocês. O recurso ordinário que a OAB já cobrou numa questão aberta é no STJ. Então você vai pensar o seguinte, eu vou procurar no STJ. Aí você procura no índice do seu código, lá onde é que a Constituição fala do STJ. E aí lá no artigo 105 está escrito assim, compete ao Superior Tribunal de Justiça, ou seja, STJ. O que compete ao STJ? 1. Processar e julgar originariamente.
Ou seja, a ação começa lá. Não é o caso. Processar e julgar originariamente, originário, a origem, a ação começa lá. Por exemplo, uma ação penal contra governador. Vai tramitar no STJ. Mas aqui não é originário, aqui é um recurso. Significa que a ação começou lá atrás. Então, vamos para o inciso segundo. Julgar em recurso ordinário. Oh. Inciso segundo. Julgar em recurso ordinário. A. Os habeas corpus decididos em única ou última instância. O TJ era a última instância para julgar o habeas corpus. Pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal, quando a decisão for denegatória. O que significa dizer? Você entrou com habeas corpus, o tribunal negou, você pode entrar com recurso ordinário constitucional. Mas está falando que a decisão foi denegatória. Significa, você entrou com habeas corpus, o tribunal mandou soltar seu cliente. O promotor não pode fazer um recurso para o STJ. Porque só cabe esse recurso para o STJ quando a ação for denegatória. Então, você entrou com habeas corpus no tribunal, o tribunal negou, agora sim, você pode entrar com recurso ordinário constitucional. Então, vamos aqui fazer as nossas anotaçõezinhas básicas que vão nos ajudar na hora dos estudos. Recurso ordinário constitucional. Vou colocar aqui competência. É o STJ, né? Artigo 105, inciso 2º, e aqui, se é habeas corpus, letra A, porque poderia ser a letra B, mandado de segurança, decidido e tal, entendeu? Bom, a partir do momento que você já entendeu que é um recurso ordinário constitucional, a partir do momento que você entendeu que foi impetrado um habeas corpus ou um mandado de segurança no tribunal e o tribunal negou, e agora você já sabe que você vai para o STJ, então você vai procurar no índice lá, STJ, recurso ordinário constitucional, beleza. Sugestão, peguem o vadimécum de vocês, vai lá no Código de Processo Penal, tem artigo 647, que fala do habeas corpus. Artigo 647, fala do habeas corpus. Coloque uma setinha e escreva assim, vide artigo 105, inciso 2º da Constituição Federal. Só isso. Vide artigo 105, inciso 2º da Constituição Federal, CF. Pode fazer isso? Pode. Tá? E por que você faz isso? Porque se cair lá na prova, um habeas corpus foi denegado no tribunal e você está todo preocupado. Meu Deus, e agora qual o recurso? O Arlen falou o nome desse recurso, eu não estou lembrado. Qual é o nome desse recurso e tal? Calma. Vai lá no código, pega o vadimécum, abre onde está habeas corpus, lá vai estar uma setinha, vide artigo 105 da Constituição, você pega o artigo 105 da Constituição, o que está escrito lá? Cabe recurso ordinário. Ou é isso, lembrei. Ah, professor, mas você falou recurso ordinário constitucional. Sim, é um recurso ordinário previsto na Constituição. A Constituição só fala recurso ordinário, mas a doutrina usa essa terminologia de recurso ordinário constitucional porque é um recurso previsto na Constituição. Tá joia? Beleza? Ah, professor, e como é que eu ia fazer essa peça? Por que ela não cai? Porque mais simples do que essa é impossível. É praticamente a cópia do habeas corpus. É você remeter ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, fulano de tal, qualificação completa, devidamente representado por seu advogado, vem ajuizar recurso ordinário constitucional, ou interpor, perdão, interpor recurso ordinário constitucional com base no artigo 105, inciso 2º, a linha A, nos seguintes termos. Dos fatos,
dos fundamentos. Eu pedi a liberdade dele no tribunal. Falei que ele não é um risco para a sociedade. Os requisitos da prisão preventiva não estão presentes. O tribunal negou. A defesa entende que o tribunal está equivocado, porque ele não é um perigo para a sociedade. Se ele não oferece perigo, ele não precisa ficar preso. Digne esse juízo em dar provimento ao presente recurso para restabelecer a liberdade do cliente. Não vai cair isso na prova da OAB nunca, sabe por quê? Porque a peça é simples demais. Ela é muito simples, não tem o que dizer, tá? É uma peça extremamente fácil de se fazer, beleza? Então, o que você tem que entender de recurso ordinário constitucional? Exatamente isso. É um habeas corpus ou um mandado de segurança que tramitou em algum tribunal do país, foi proferida uma decisão e agora você quer recorrer dela. Você já sabe que vai para o STJ, procura no código STJ, localiza, pau na moleira, ROC, recurso ordinário constitucional. Beleza? Tranquilos? Então agora vamos passar para outra peça, a última que nós vamos falar. Mas só um minutinho, deixa eu ligar o ar-condicionado no meu estúdio aqui, que eu estou assando aqui. Pronto. A gente começa a aula muito cedo, o tempo está bem fresquinho, a gente vai. Aí, de repente, tem que começar a aumentar o calor e o estúdio aqui pega fogo. Então, vamos lá. De que nós vamos falar agora? Nós já falamos de revisão criminal, já falamos do recurso ordinário constitucional, e agora nós vamos falar de uma peça chamada queixa-crime. Vamos entender o que é a queixa-crime. Essa queixa-crime, ela caía muito na prova da OAB, quando a prova da OAB era organizada pela própria OAB. Depois que a FGV assumiu, eu não me lembro de ter caído essa peça. Eu não me lembro, tá? Eu sei que na época que a OAB organizava, caía com muita frequência. Para você entender o que é queixa-crime, você vai ter que se lembrar um pouco atrás da matéria de processo penal, que nós temos ação penal privada e ação penal pública. A ação penal pública é aquela em que o promotor começa a ação, porque tem interesse público envolvido. O interesse público é muito maior do que o interesse privado. Quando uma mulher é estuprada, quando um idoso é assaltado, quando um jovem é assassinado, quando uma criança é maltratada, isso é interesse de toda a sociedade. Tem muito interesse público envolvido. Então, o Ministério Público vai tomar a frente dessa ação. Ele vai estar à frente. Daí o nome Ministério Público. E a petição inicial que o MP faz é uma denúncia. Apresenta a denúncia e nós vamos apresentar a resposta à acusação. Beleza. No entanto, existem crimes que não ofendem a coletividade. Existem crimes que o interesse é só da vítima. Por exemplo, qualquer um de nós aqui que ofender a honra do outro, Jaciara, eu não sabia. Bom, muito bom. Que beleza, bacana. Eu não sabia. Obrigado pela informação. Jaciara está nos informando aqui que a FGV cobrou essa questão, essa queixa-crime uma única vez, em 2015, no 15º exame. Então, veja bem,
Existem crimes que só interessam a nós, a vítima e ao autor. Imagine aqui na aula, 3 alunos aqui ao vivo comigo, e eu conversando, de repente um deles me ofende, ou eu ofendo algum deles. Vamos lá, Jaciara me faz uma pergunta, assim, você é burra, você não estuda, não? Você é idiota? Você deveria saber disso. Isso é uma injúria. Eu estou violando a autoestima dela. Ela é super estudiosa, uma das melhores alunas que nós temos. Aí eu vou virar para ela e chamar ela de burra. Isso é uma injúria. Nós poderíamos estar falando de uma difamação, poderíamos estar falando de uma calúnia. E aí, se você tem dúvida de separar que crime é um do outro, dê uma lida rápida aí em um resumo de direito penal. Você vai lembrar que calúnia, você está imputando um fato a alguém definido como crime. E aí, uma dica, começa com C. Calúnia, C, de crime. Mas prestem atenção, está imputando à pessoa um fato. Se eu disser Filisbino é ladrão, isso não é calúnia. Cadê o fato? Onde está o fato? Isso é difamação. Calúnia é furtaram a bicicleta de Arlen. Foi Filisbino. Isso é um fato. Se Filisbino não fez isso, eu cometi uma calúnia. Então percebam, calúnia com C de crime. Difamação, olha o meio da palavra, difama. Difama. Fama. O que é difamação? Quando a ofensa prejudica a imagem da pessoa, a fama que ela tem. Por exemplo, Jaciara tem fama de ser boa aluna. Aí eu vou virar aqui na turma, oh, vocês estão enganados, moça, aqui não faz nada. Aquilo é enganação só. Eu estou difamando Jaciara. É o que as pessoas pensam dela. Não é o que ela pensa dela mesma. É o que as pessoas pensam dela. Percebam, todo mundo achava que Jaciara era uma boa aluna. E aí, de repente, eu solto em público que é tudo enganação. Ela não é boa aluna, coisa nenhuma. Percebam, eu estou difamando Jaciara. Imagine Eliana, lá no bairro onde ela mora, todo mundo conhece Eliana como uma pessoa trabalhadora, dedicada, estudante, esforçada, batalhadora. Aí, de repente, alguém começa a falar na rua que Eliana é nada, moça, é safada, não tem nada disso, não. Não estuda, não quer saber nada com nada. Percebam, estão ofendendo o que a sociedade pensa dela. Daí a doutrina dizer que a difamação vai ofender a honra objetiva. Mas eu não estou apontando nenhum fato criminoso, porque se eu apontasse um fato criminoso, seria calúnia. Eu estou falando do que a sociedade pensa dela. É isso que eu estou falando. Tá? E aí, nesse caso, logicamente, nós estamos falando de difamação. Injúria, o próprio nome já começa com IN. Injúria. Ou seja, jurar o íntimo. O que é injúria? É você ofender o íntimo da pessoa, a autoestima. Tudo aquilo que é dito com o intuito de machucar a pessoa, de ferir a sua autoestima, é injúria. Qualquer adjetivo pejorativo, né, que você use para ofender a pessoa, chamar a pessoa de burra, de feia e tal, isso é injúria. Agora, veja bem, essas ações são privadas. Calúnia, injúria, difamação, crime de dano. A Arlen ficou com muita raiva que eu falei que ele ia passar na prova do AB e ele não passou. Ele veio e passou um prego na porta do meu carro. Isso é crime de dano, artigo 63 do Código Penal. Perceba, a sociedade não está preocupada com isso, não. Isso é um problema de Arlen com Arlen. Então, eu vou entrar com uma queixa-crime contra a Arlen em razão do crime de dano que ele me praticou. Mas como é que eu vou saber que é queixa-crime, professor? O estudo de caso vai te apontar um crime. Você vai pegar esse crime e vai olhar no Vadimécum. Vai ler todo o capítulo que trata desse crime. Lá no final do capítulo vai estar dizendo: a ação procede-se mediante queixa. Se a ação procede-se mediante queixa, é porque o crime é de ação penal privada. Você tem que mover uma queixa-crime. Não adianta. Se não tiver nada no código, é que o crime é de ação penal pública.
Se ele for de ação penal privada, o código é obrigado a dizer. Você vai estar com o vadimeco na mão, falou na questão do crime, você pega esse crime, vai no código, lá embaixo vai dizer, procede-se mediante queixa. Então, você vai fazer a queixa-crime. Simples assim. Cuidados que você tem que ter com a queixa-crime. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, na nossa anotação, o tipo penal vai estabelecer que a ação procede mediante queixa. Aí você vai mover a queixa-crime. Alguns detalhes para você tomar cuidado com a queixa. Prazo decadencial. Por que eu tenho que falar isso para vocês? Vamos lá, anotar aqui. Prazo decadencial. Artigo 38 do CPP. Percebam, não estou falando de prescrição. Se a ação é privada, depende do cidadão mover no judiciário. Não é o MP que vai entrar com a ação, é o cidadão. E, quando eu falo de decadência, eu estou dizendo, lá no artigo 38 fala, você tem 6 meses para entrar com a ação. 6 meses. Então, você vai lá no artigo 38 e lá fala, 6 meses para entrar com a ação. E aí, aquela coisa que nós já falamos lá nas aulas, a contar de quando? De quando se descobre quem é o autor dos fatos. E aí, é uma dica que vocês têm que memorizar. Cuidado, não se conta esses 6 meses da data dos fatos. Se conta da data em que eu sei quem é o autor. Porque, veja bem, vamos imaginar que eu chegue na sala de aula para dar aula e o quadro está escrito lá, professor, safado, vagabundo, está vendendo aprovação. Eu estou revoltado com a turma. O fato aconteceu hoje, mas eu não sei quem escreveu aquilo. Eu vou tirar uma foto, vou pedir o delegado para investigar, o delegado vai fazer uma busca e apreensão, vai apreender os cadernos dos alunos, vai comparar as letras e vai descobrir quem escreveu aquilo foi Filisbino. A partir do dia que eu descobri que foi Filisbino, aí sim começa a contar os 6 meses do prazo de decadência. Então, percebam, a questão vai trazer sempre duas informações. A questão vai trazer que o fato aconteceu no dia 10, a polícia investigou e no dia 20 do outro mês descobriu quem é o autor. Então, pronto. É a partir do momento que se descobre quem é o autor que se conta 6 meses. Joia? Bom, olha o que eu vou escrever aqui, ó. Cuidado. Conta-se o dia do início. Artigo 10 do Código Penal. Isso é algo muito importante que vocês precisam se atentar. Percebam, no Código de Processo Penal, você conta o prazo desconsiderando o dia do início. Se o réu foi intimado hoje, o prazo começa amanhã. Se o réu foi citado hoje, o prazo começa amanhã. Top. No direito penal é diferente. E aqui eu estou falando de prazo de direito penal, não estou falando de processo. Ô, professor, mas por que decadência é prazo de direito penal? Porque decadência está previsto no Código Penal, artigo 107 do Código Penal. Então, eu estou falando de prazo material, prazo de direito penal. O prazo do direito penal começa no dia que o fato acontece. Então, por exemplo, se eu descobrir
Eu cheguei na sala de aula, Felisbino estava lá escrevendo, eu descobri que foi ele agora. Então, o meu prazo começa hoje. Meia-noite já passou um dia do meu prazo. Se são 6 meses, eu só tenho agora 5 meses e 29 dias. Bom, percebam, eu não conto o prazo em dias, senão nós teríamos problemas com fevereiro. Eu conto o prazo em meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Pronto, 6 meses. Só que muita gente erra, e essa dica aqui é para você não errar. Muita gente erra essa contagem de prazo. Por quê? Porque a pessoa conta os 6 meses e esquece de descontar o dia do início. O dia do início não começou? Se você começa a contar o prazo dia 26 de abril, então vai dar maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Dia 25 de outubro já deu um mês. Porque você lembra que você contou o dia do início? Então não precisa chegar a 26 de outubro. Em resumo, para ficar fácil você entender e matar a pau, olha o que eu vou escrever aqui para você, ó. Até com uma. Opa! Até com uma letra diferente agora. Ó. Vou escrever uma letra verde aqui, ó. 6 menos 1. É assim que se conta prazo decadencial. 6 menos 1. 6 meses menos um dia. Sempre. Se cair numa questão aberta, se cair na prova, se cair na peça, 6 menos 1. 6 meses menos um dia. Então vamos lá. Eu descobri quem é o autor dos fatos, 10 de maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 9 de novembro é o último dia do meu prazo. 6 meses menos um dia. Isso você vai levar para a sua vida toda. 6 meses menos um dia. Percebam, 6 meses menos um dia. O que eu estou dizendo? Prazo decadencial. Se cair uma queixa-crime na prova da OAB, eles vão dizer, faça a peça cabível datando-a no último dia do prazo. Qual é o último dia do prazo? 6 meses menos um dia. Conta 6 meses, desconta um dia para trás. Esse menos um dia é o dia do começo. Certinho? Tranquilo? Essa peça, ela é muito simples. Parece complicada, porque a gente quase não mexe com ela. Mas ela é muito simples. Você vai direcionar o juízo criminal da comarca de tal lugar, fulano de tal, qualificação completa, é uma petição inicial, qualificação completa. Vem para o seu advogado. Aí um detalhe, procuração com poderes especiais. Por quê, professor? Porque a queixa-crime, a procuração tem que ter poderes especiais. Então, eu vou escrever aqui para vocês, vide artigo 44 do CPP. Tá? 44 do CPP. É nesse artigo 44 que fala que tem que ter procuração com poderes especiais. Eu poderia ficar aqui 1 hora ensinando vocês sobre isso, mas não tem necessidade. É só você entender o seguinte: você não está imputando um crime a alguém? A queixa-crime é você entrando contra alguém, imputando essa pessoa um crime. Você é o advogado. Qual a segurança que você tem que o seu cliente não vai virar depois lá no fórum? Não, eu não falei isso para o meu advogado, não. E aí você é que vai responder. Qual é a segurança que você tem? O seu cliente vai te dar uma procuração com poderes especiais. Por quê? Porque a procuração para queixa-crime tem que ter a narrativa do fato. Se ele está assinando, ele está concordando com aquele fato que está narrado ali. É por isso que tem que ter procuração com poderes especiais. Mas, óbvio, na prova você não precisa fazer procuração. Então, o que você faz? Você simplesmente coloca lá o seguinte: fulano de tal vem oferecer queixa-crime, fulano de tal, devidamente representado por seu advogado. Procuração com poderes especiais. Você é obrigado a colocar essa expressão. Procuração com poderes especiais. Isso você não pode deixar de colocar. Procuração com poderes especiais. Você tem que colocar, tá? E aí você vem dos fatos, dos fundamentos jurídicos. O que tem nos fundamentos jurídicos?
você está falando que Felizbino cometeu uma calúnia. O que ele falou que você acha que é calúnia? Então, reproduz a frase. Quando Felizbino disse, aspas, furtaram a bicicleta na casa de Arlen, foi tício de civil, fecha aspas. Nesse momento, ele estava cometendo crime de calúnia, porque ele imputou falsamente a alguém um fato definido como crime. E esse fato é falso. Pronto. A queixa-crime, ela quase não é cobrada, porque, apesar de você achar que ela é difícil, mas ela é uma peça muito simples. Você não tem que discutir dosimetria de pena, ela não tem preliminar, não tem audiência, é uma petição inicial, velho. É fatos, fundamentos jurídicos e pedido. E qual é o pedido? Que a queixa-crime seja recebida e o réu seja condenado. Isso é fato, indiscutível. Por fim, um detalhe que eu não posso deixar de falar para vocês é sobre competência. Então, eu vou anotar aqui, ó, competência. Tomem muito cuidado, tá? Todos esses crimes que eu disse têm pena menor do que 2 anos, ou igual. Calúnia, a pena é de 6 meses a 2 anos. Difamação, a pena é de 6 meses a 1 ano. Injúria, a pena é de 3 a 6 meses. Todas essas infrações, isoladamente, elas são de competência do juizado especial. Então, se cair para você uma prova com um crime de calúnia, ao juízo dos juizados especiais. Ponto. A competência é do juizado especial. Agora, percebam, se houver mais de um crime, ou, mesmo sendo um crime só, tiver uma causa de aumento, e aí eu vou citar um exemplo, se você pegar lá no Código e olhar calúnia, injúria e difamação, no artigo 141 fala que a pena aumenta de 1/3 se o crime foi praticado em meio que facilitou a sua divulgação. Exemplo, redes sociais. Difamar alguém no Instagram, difamar alguém no grupo de WhatsApp do condomínio, vai ter uma causa de aumento. Ao analisar essa causa de aumento e a pena máxima do crime, se passar de 2 anos, sai da competência do juizado especial. Vou falar de novo. Isoladamente, cada crime desse, a competência é do juizado especial. Beleza. Isoladamente, juizado especial. Se tiver mais de um crime, ou tiver crimes com causa de aumento, você vai somar as penas máximas de cada crime. Passou de 2 anos, sai do juizado especial, vai para a justiça comum. Aí você não vai mais colocar ao juizado especial, você vai colocar ao juízo criminal da comarca tal, porque não é mais juizado especial. Beleza? Exatamente. Show de bola. Jaciara me lembrou de algo aqui que eu não poderia deixar de falar. Nossa Senhora, show de bola. Valeu, 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 Jaciara. Gente, se cair queixa-crime, os fatos são pontuados. E por que são pontuados os fatos? Simplesmente porque é uma petição inicial e só vai haver crime se esses fatos forem criminosos. Quais fatos? Você tem que falar. Então, você tem que narrar que no dia tal, o professor Arlen chegou na sala de aula. Ao entrar na sala, o quadro estava escrito com a seguinte expressão: professor é um safado e tal, beleza. O professor tirou foto desses fatos e pediu ao delegado que investigasse. Na sala de aula tinha 10 alunos. Então, sim, você tem que narrar. Lógico, evidente que você não vai inventar. Você não vai inventar fatos, pelo amor de Deus. Mas você vai ler o estudo de caso, tudo que tiver ali, você vai narrar nos fatos, porque serão pontuados. Fundamentação jurídica é pegar esses fatos e enquadrar na lei. Ah, o Arlen é safado. Isso é calúnia, injúria, difamação. Ó, não imputou fato criminoso. Ofendeu a honra objetiva. Falou que a sociedade pensa dele. Então, é difamação.
Agora, a pessoa chegar, olhar na minha cara, apontar o dedo para mim e falar assim, você é safado, rapaz, você é vagabundo. Isso pode ser uma injúria. Isso pode estar ofendendo a minha autoestima. Dependendo do meu estado emocional, eu começo a chorar ali na frente de todo mundo. É muito comum você ver isso quando é criança. Você pega uma criança e começa a falar com ela na frente dos outros. Passou aí um tempo atrás no vídeo, na televisão, um absurdo, a professora virando para o aluno na frente da sala. Você é um burro, você é um idiota, você não aprende nada. A criança começou a chorar. Aquilo feriu a autoestima dela, velho. Aquilo é injúria. Então você tem que pegar o fato e aplicar esse fato à letra da lei. Beleza, não tem erro. E lembrando, se é uma petição inicial, tem que ter rol de testemunhas. Lógico, você tem que arrolar ali as testemunhas. A peça já vai trazer, é evidente que a peça vai trazer. Né? Quem estava no local e viu foi Arlen, Eliana e Jaciara. Rol de testemunha, Arlen, Eliana e Jaciara. Tá? Então, você tem que ter fatos, fundamentação jurídica, pedindo para receber a petição inicial, notificar o réu, citar o réu, marcar audiência, ao final seja o réu condenado, tal, beleza. Um detalhe também importante de vocês entenderem é que quando nós falamos de fundamentação jurídica, você lembra que eu falei que tem crime, que tem causa de aumento, porque foi divulgado na frente de várias pessoas? Você tem que falar disso na sua petição inicial. Então, você tem que colocar, dá causa de aumento e explicar. Por que tem causa de aumento? Por que vai aumentar? Pronto, você vai fundamentar aquilo ali. Joia? Beleza? Creio ter abordado tudo sobre essas três peças. Uma sugestão: dedique um tempinho daqui até o final de semana para dar uma lida, assista essa aula várias vezes, se você quiser, e havendo dúvidas, pode me chamar lá no grupo. Me chama no grupo que nós vamos trocar ideia. As dúvidas só vão aparecer se você começar a ler, se você começar a estudar. Se você que está assistindo essa aula gravada quer me chamar no Instagram, vai lá no meu Instagram, @professor Arlen Freire, me chama lá, manda um direct para mim, terei o maior prazer em te ajudar. Eu vou postar essa aula no YouTube depois. Se você está me assistindo pelo YouTube, pode fazer a sua pergunta aqui no YouTube mesmo. Eu faço questão de responder a todos. Beleza? Estarei à disposição de vocês. Que Deus abençoe. Para a nossa turma da mentoria, lembrem-se, sexta-feira, 7h30 da manhã, tem aula. Grande abraço. Que Deus abençoe e a gente se vê por aí.